Queridos irmãos e amigos, um prazer estar com vocês de volta. Nós queremos tentar responder um pouquinho as perguntas que lançamos essa semana. A mensagem do domingo passado foi trazida pelo pastor Andreas Berger, Dia das Mães, e as perguntas estavam naturalmente relacionadas a isso. Então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta, que tem a ver com os 10 mandamentos. Se cada um dos 10 mandamentos é uma sabedoria que tem uma prática de vida como intenção, então, qual a sabedoria do 5º mandamento? 5º mandamento encontramos em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Deus estabeleceu uma ordem dentro da sociedade que começa com a família. Os pais devem educar os filhos, mas os filhos devem honrar os pais. E é interessante que os 10 mandamentos, eles estão divididos. Os primeiros 4 falam da nossa relação com Deus. Os outros 6, eles falam da relação com o nosso próximo. O 5º mandamento é o primeiro mandamento dentro dessa tábua, né, de pedra ligada ao próximo. E tem a ver com a família, com os nossos pais. Para que haja uma sociedade justa, para que haja uma família saudável, Deus estabeleceu o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. E a sabedoria não é só um ou o outro, mas honra o teu pai e a tua mãe. Assim como o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é o mais importante na primeira tábua. Assim é interessante que aqui nós temos o primeiro mandamento ligado ao nosso próximo. Será que também esse é o mais importante? Algo para pensar, não vou responder agora. Para a segunda. Quais outras leis dos 10 mandamentos estão ligadas a esta? Cada um dos 10 mandamentos exige o respeito do ser humano que recebe o mandamento para com o outro. Esse 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, ele espera que nós respeitemos nosso pai e a nossa mãe. Mas a ligação com os outros mandamentos também está clara, que nós devemos respeitar a Deus. Está nos primeiros mandamentos. Nós devemos respeitar a mulher do próximo, não adulterar. Nós devemos respeitar a vida do próximo, não devemos matar. Nós devemos respeitar a propriedade alheia, nós não devemos roubar. Assim que, na verdade, os 10 mandamentos são um pacote onde nós devemos aprender a respeitar tudo isso. Vamos para a terceira pergunta. Qual é a indicação em Êxodo 20 que sugere que Deus dá um grande valor a este mandamento? Interessante que esse mandamento, ele tem um complemento. E o complemento é esse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse é o complemento. Esse mandamento, ele tem uma promessa de Deus, para que os teus dias na terra sejam mais longos, para que você seja realmente abençoado. É o primeiro mandamento com uma promessa. Deus quer dizer, olha, vale a pena. Você quer viver bem? Obedeça teus pais. É claro que esse é um mandamento geral, de certa forma. Não é só para pessoas que são cristãs ou não. É um mandamento para a sociedade toda. E nós temos visto que isso realmente acontece. Em famílias onde os filhos caminham desde a sua adolescência por onde querem, se metem em todo tipo de coisas, quantas vezes eles acabam tendo uma vida bem curta. Em outros lugares, onde os filhos são obedientes, nós vemos o contrário. É evidente que nós também vamos ter situações onde nós vamos ter filhos que são obedientes aos pais, eles são exemplares, e eles vão ter uma vida mais curta.
Porque um jovem morreu não significa que ele necessariamente desobedeceu a Deus. Essa aqui é uma regra geral e assim nós a temos que tomar. Será de grande bênção para um jovem, uma jovem, se ela honrar o seu pai e a sua mãe. Vamos para o segundo bloco. O primeiro tinha que ver com os 10 mandamentos e agora com honrar os pais. Primeiro, qual é a maneira de honrar os pais segundo Colossenses 3:20? Colossenses 3, ali do versículo 18 em diante, Paulo estabelece ordens para cada um dentro da família. E para os filhos, ele diz: em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Não é fácil, sobretudo quando a gente é adolescente ou jovem, né? Estar obedecendo os nossos pais. Mas é isso que nós devemos fazer. E o apóstolo Paulo, inclusive, é enfático, ele diz: em tudo. É claro que se um pai ou a mãe desse uma ordem que fosse completamente contrária à vontade de Deus, eles não deveriam obedecer. Mas a regra básica é essa: obedeça a teu pai e a tua mãe. Assim você os honra. E também, como ele diz aqui, você agrada a Deus com isso. Porque isso é grato diante do Senhor. Quer honrar e glorificar a Deus também? Obedeça pai e mãe. Pergunta seguinte é a B do bloco 2. Provérbios 1:8 é interessante, pois nos mostra uma maneira diferenciada para honrar pai e mãe. Conversem sobre essa diferença. Versículo, ele diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. O Antigo Testamento ele foi dado em primeiro lugar ao povo judeu. Como judeu, eles tinham a tendência de realmente elevar muito a figura do pai e muitas vezes menosprezar a figura da mãe. E aqui ele coloca nesse paralelismo, ele coloca os dois. Filho, ouve o ensino do pai, mas também a instrução da mãe. O pastor Andreas, na mensagem dele, mencionou assim uma diferença. O pai, ele vai ter assim muita sabedoria e o ensino dele vai estar muito ligado às questões assim da vida, da subsistência, daquilo que muitas vezes é externo. Mas a mãe, aquilo que ela vai instruir e falar, tem muito mais a ver com o coração, com os sentimentos, com os relacionamentos. Por isso é tão maravilhoso que Deus, em pai e mãe, nos deu um pacote maravilhoso. É tão triste quando existem separações, pai e mãe se separam. Também é triste quando alguém falece. Mas como é lindo o que Deus idealizou. O pai, na sua capacidade, ensina a mãe, ela instrui para a vida. Então, vamos pensar nisso e tomar também como pais o nosso papel. Terceira pergunta do bloco 2. Em 1 Timóteo 5, 3-8 e Provérbios 23, 22, vemos outras maneiras de honrar os pais, especialmente a mãe. Como devemos honrá-los conforme estes textos? Paulo dá instruções a Timóteo, ali em 1 Timóteo 5, e fala, sobretudo no contexto aqui das viúvas, que na época eram muito desamparadas. Diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aqui nós vemos uma outra maneira de honrar. E a maneira de honrar aqui é a de cuidar dos nossos pais. Houve uma época que nós éramos crianças, adolescentes e jovens. E vai haver uma época em que os nossos pais serão velhinhos e nós seremos adultos. Paulo diz: nós, os filhos adultos, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos pais quando eles forem velhos.
E Provérbios, já interessante aqui, vemos aquilo que eu já disse antes: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. O judeu, ele tinha uma honra muito grande muitas vezes pelo pai. Era fácil desprezar a mãe. E já aqui, Deus estabeleceu tão claro: não despreze a tua mãe. Por ser indefesa, né? Talvez velhinha, cuide bem dela. E é uma responsabilidade que nós temos como filhos, sim. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É duro o que Paulo está dizendo aqui, mas é isso que nós precisamos para honrar a Deus e fazer o que Ele quer, cuidar dos nossos pais. Jesus foi muito duro com os fariseus, porque eles aparentemente se dedicavam muito às coisas espirituais, mas eles negligenciavam o cuidado dos seus próprios pais. Eles sobrepunham o trabalho para Deus, supostamente, e diziam: tá, porque servimos a Deus, não precisamos cuidar dos nossos pais. Não, Paulo corrige isso aqui tão claramente, Jesus também, e diz: é nossa responsabilidade cuidar bem dos nossos pais, quando eles não puderem cuidar mais de si mesmos. Aqui a pergunta de número 4 do bloco 2. Êxodo 21, 17 e Levítico 29 falam sobre o como desonrar os pais. Como isso se aplica aos dias de hoje? São palavras muito fortes dadas ao povo de Israel. E se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai e a sua mãe, seu sangue cairá sobre ele. Era um pecado muito, muito grave. Aqui no caso, falar mal, prejudicar de alguma forma o seu pai ou a sua mãe. Para Deus isso é muito sério. Um pai e uma mãe, eles devem ser honrados, queridos, cuidados, respeitados. E não o contrário. Lembramos daquela história de Noé, que errou. Quando ele saiu da arca, começaram a viver de novo normalmente. Ele plantou uma vinha, fez vinho, ficou bêbado e parece que estava nu ali dentro da tenda. Um dos filhos, o cão, ele viu aquilo e de alguma forma fez graça, foi contar para os outros, e aquilo foi algo muito sério. O Noé, ele chegou a amaldiçoar esse seu filho. Toda essa história está lá, capítulo 9, 10 de Gênesis. E por isso, mesmo quando os pais erram, ou quando os pais são velhinhos e fazem coisas erradas, vamos tratá-los sempre com muito respeito e amor. Isso honra e glorifica a Deus. E nosso último bloco, ele tem a ver com ser pai e mãe. E aqui a pergunta está ligada com o texto de Deuteronômio 6, 5 a 9. Que ordens Deus dá ali aos pais? Esse texto diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A ordem, a primeira e o primeiro mandamento é esse que está aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Precisamos crescer no conhecimento de Deus. Quanto mais nós o conhecermos de verdade, mais nós vamos amá-lo. E mais nós vamos amar também aquilo que Ele nos diz na sua palavra, para que tenhamos uma vida que glorifique Ele. E aqui ele fala agora para os pais como eles devem
inculcar a palavra de Deus, como é que eles devem mostrar a Deus aos seus filhos. Ele diz: falarás dessas palavras quando você estiver sentado em casa. Então nós pais precisamos abrir a boca para ensinar princípios da Bíblia para os nossos filhos. É a nossa responsabilidade. Muitas famílias têm transferido essa responsabilidade aos professores de escola dominical. Não dá. Deus um dia vai cobrar de mim e de você como nós instruímos os nossos filhos. Então tome tempo para sentar não só na frente de uma televisão ou de um computador, mas quando está com eles. Conte uma história da Bíblia. Para isso você vai ter que ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Compartilhe com eles. E aí ele diz: e andando pelo caminho. Quando você estiver caminhando com os teus filhos, também aproveite a oportunidade, mostre a grandeza de Deus, mostre a beleza. E em um lugar e outro você vai poder aplicar algum princípio, né, da Bíblia. Você está no supermercado, a moça do caixa te deu um cenzão em vez de R$2, porque a nota é verde também, teu filho está olhando. Se você guardar o 100, né, e ele já tiver algum conhecimento de dinheiro, ele fala: epa, aqui tem alguma coisa errada. Não está certo. Com o nosso exemplo e com as nossas palavras, nós devemos estar honrando os nossos pais. E ele continua e diz: ao deitar-te. Nós, como família, sempre tínhamos assim, de noite, ou um tempo com os nossos filhos, onde nós contávamos uma breve história e orávamos com eles. No momento de deitar também. E ao levantar-te, sempre, Deus em todo lugar e cada âmbito da nossa vida. Não é algo simplesmente, para domingo, para a igreja. Segunda-feira, terça, as coisas funcionam diferente. Não. Para os pais, esse é o desafio e com isso existe muita bênção. Também as atarás como sinal na tua mão, terão por frontal entre os olhos. É por isso que nós vemos os judeus, eles tomam isso literalmente, eles amarram, né, aquelas cordas nas mãos, eles colocam uma caixinha aqui na testa com esses versículos. Mas o que Deus está dizendo aqui é: encha a tua mente com essa palavra e você depois transmite aos filhos. Eu sei de pais ou mães que escrevem no espelho do banheiro um versículo bíblico cada dia diferente, ou na geladeira, assim procuram memorizar e aplicar o versículo. Muito importante, né, nós instruirmos eles na palavra, mas muito mais importante ainda, para que eles amem a palavra, é que eles aprendam a amar a Deus. Eles vão aprender a amar a Deus quando eles veem que você ama a Deus, que você respeita a Deus, que você teme a Deus. Deus te abençoe grandemente e até o próximo estudo. Um abraço.